E aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o momento que você esteja nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Santana. Eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. Bom, para dar início ao nosso tema de hoje, a gente vem trazer uma das séries mais aclamadas pelo público, que mais ganhou popularidade com o passar dos anos aí. E não é por acaso que está no top 1 das séries da Netflix. A gente está falando de Stranger Things. E se você quer saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre a série, o que rolou nela, e se você não conhece, conhecer mais sobre ela, é só ficar aí para depois da vinheta. Bom, antes de tudo, a gente vem aqui pedir mais uma vez a vocês que deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações que vão estar chegando por aí. Gente, é apenas 3, 2 ou apenas 1 clique, dependendo de onde você esteja assistindo, que a gente pede seu like, não custa nada demais. Comenta aqui também a sua opinião sobre o vídeo, se você gostou, se não, se você não conhecia Stranger Things e passou a conhecer agora, o que você achou da quarta temporada ou da série como um todo. Não esquece também de compartilhar com seus amigos, com a sua família. Pessoas do mundo invertido. E é isso, desde já a gente agradece. E se você não fizer isso, não vai ter música que te salve do Vecna. Jabá feito, bora pro tema. Stranger Things está aí como uma das séries mais populares da Netflix. E não é à toa que todos nós estamos rendidos a essa série desde 2016. E com o passar dos anos, ela só tende a melhorar e angariar cada vez mais fãs, arrastar cada vez mais fãs. E não seria diferente nesse ano. Faz um bom tempo que a terceira temporada estreou e essa nova temporada chegou depois de 2 anos. Que o tempo de espera de uma temporada para outra costuma ser bem longo dessa série, mas a gente segue aí na expectativa e contando os dias mesmo assim. Então ela chega para o seu 4º ano com a mesma fórmula de roteiro, que é dividir a história em eixos, como ela sempre faz. Dessa vez a história não se passa apenas em Hawkins, ela transborda para outros lugares também. Divide os personagens cada vez mais e a gente tem 4 arcos se passando nessa temporada. O arco que se passa em Hawkins, o arco que se passa na Califórnia, um arco se passando na Rússia e um arco todo em torno de Eleven. Então a gente vai comentar por arcos também, que é pra gente poder ter uma análise mais completa dessa temporada. E a gente vai começar pelo arco de Hawkins, que consiste nos personagens de Max, Lucas, Nancy, Steve, Robbie, Dustin e um personagem recém-adicionado que a gente vai falar sobre ele mais na frente. Bom, acho que é uma decisão acertada a gente dizer que essa temporada de Stranger Things teve 2 protagonistas, Eleven, naturalmente, e Max, que teve um destaque maior nessa temporada, e uma atuação condizente de Sadie Sink, porque ela foi maravilhosa nessa temporada, ela honrou o crescimento da personagem dela e entregou uma performance muito boa. Bom, é sobre ela que a gente vai começar falando agora. Max, ela chega aí com questões não resolvidas da última temporada. A gente, na terceira temporada, teve muito sobre a amizade dela com Eleven, a gente teve muito sobre o namoro dela com Lucas, mas aqui a gente tem questões pessoais dela com ela mesma. Que no caso é muita coisa relacionada ao trauma pela perda de Billy, a questão da mudança de vida que ela teve em questão disso, porque o padrasto dela foi embora, a mãe dela e ela tiveram que se mudar para um lugar que não é muito bom, ela tá morando num trailer, então tem toda uma mudança brusca, ela acabou o relacionamento dela com o Lucas também. A questão dela lidar com ela mesma também, como se relacionar, não só com as pessoas, mas como ela se conhecer, né? Saber o que é que ela tá passando. Questões internas, conflitos dela. Eleven tá distante agora, que a gente sabe que ela se mudou pra Califórnia, então ela não tem mais aquela amiga pra apoiar ela se vê muito sozinha, a mãe dela tá viciada em álcool, então ela tá ali simplesmente ao sabor do vento. Não tá vivendo, tá existindo. Isolada de tudo,
conselheira da escola tenta tirar ela daquele marasmo, mas ela tá fechada pra tudo e pra todo mundo, ela não quer conversar com ninguém, ela só fica escutando música e seguindo a vida dela de uma maneira bem triste. Mesmo os amigos dela, Lucas, não Lucas tanto, né, porque Lucas agora ele se tornou membro do clube de basquete da escola de Hawkins, que é até umas cenas que mostram iniciais no primeiro episódio, que ele ganhando, sendo um jogador clutch no jogo lá de basquete, que mostra muito da divisão deles, que por ele estar sendo famoso, por estar no clube de basquete e tal, ele começa a se dividir, se separar. Com a entrada para o ensino médio, o Lucas passou a buscar popularidade e isso acabou abalando a amizade dele com Dustin e com Mike, que são os dois que ainda continuam em Hawkins também. E também tem a questão dele ainda gostar de Max e ela não querer mais nada com ele, ela tá distante, ela tá afastada, ela não quer namorar com ele mais. E aí fica em questão disso, o Lucas ele segue muito pelo que os meninos do time esperam dele e ele passa boa parte dessa primeira parte da temporada focado nisso. Tentando agradar a galera só porque agora ele é do time. Esquecendo totalmente a amizade dele com os meninos, renegando o fato dele participar de um clube de RPG porque ele acha que isso é coisa de nerd, que vai fazer a galera perder o respeito por ele, embora ele ainda goste, ele frequente, mas quando coincide de ter uma sessão de RPG no mesmo dia do jogo, ele prefere ir pro jogo do que ir jogar com os amigos dele. Então, a gente já vê por aí que ele tá com outras prioridades. No final, é muito sobre isso. A série mostra que eles estão cada um numa fase diferente da vida e estão tentando encontrar um caminho ali entre todas as coisas para que eles possam coexistir e preservar o que eles têm há tanto tempo. Aí a gente tem também Nancy, que ela está trabalhando num jornal. Ela ainda mantém o relacionamento com Jonathan, mesmo ele morando na Califórnia, embora eles estejam passando por dificuldades, porque todo mundo sabe que relacionamento à distância é uma coisa difícil, e eles têm o plano de fazer faculdade juntos, mesmo que Jonathan pareça que não tem tanto tempo para estar com ela. Essa temporada, inclusive, se passa num recesso em que eles poderiam visitar um ao outro e acaba que eles decidem não ir. Ela segue em Hawkins e ele na Califórnia, em eixos separados. A gente tem a Nancy de sempre, quando as coisas começam a acontecer em Hawkins outra vez, uma série de mortes, ela fica intrigada, ela quer investigar, ela vai atrás, o que a gente sabe que ela sempre faz, que ela costuma fazer. Ela tem um faro jornalista. Exatamente. E a gente tem aí o abalo do relacionamento dela com o Jonathan, em contraponto, uma certa chama reacendendo pro lado de Steve também. A gente vê muito disso no decorrer dessa temporada, a dinâmica deles voltando, e eu tenho sentimentos conflituosos em relação a isso, porque eu gosto muito de Nancy com Jonathan, mas eu também gosto muito de Steve, e eu não julgo ele como não merecedor dela. Claro que ele foi um babaca lá no começo quando ele namorava com ela, mas agora ele mudou, e eu não sei mais o que sentir em relação a isso, mas eu acho que eu não quero que ela termine com Jonathan, eu quero que eles encontrem uma forma de seguirem firmes e fortes aí, porque eles já pelejaram tanto pra ter algo que agora destruir isso do nada, sei lá, não me agrada muito. Steve, a gente acompanha ele aí no início da temporada com uma dificuldade de encontrar uma garota. Ele sempre se envolve em encontros que não dão certo, sempre tá se frustrando pro amor. Ele e Robin, inclusive, eles dividem essa infelicidade, Compartilhando o mesmo sentimento de não conseguir o amor da vida dele. A gente tem também mais um pouco da dinâmica dele com Dustin, aquela coisa deles estarem sempre ali um pelo outro, mas tem aquela implicância, tem uma terceira pessoa que chega aí pra abalar a amizade deles e deixa aquela coisa de ciúmes e tal. Como se Dustin fosse o irmão mais novo de Steve. E ele segue sendo um personagem extremamente carismático, Steve. Ele conquista o público e é aquilo, né? A gente vê que no decorrer das temporadas de Stranger Things tudo muda. Os personagens, eles mudam de eixos, mudam de arcos, que é pra todos eles terem momentos uns com os outros, mas eles não mexem no time que está ganhando. E o time que está ganhando nesse caso é Steve e Dustin, porque eles estão sempre juntos, independente da história que for, eles estão sempre no mesmo núcleo, no mesmo arco. Mesmo que Steve não queira ficar de babá. E eu não julgo, porque acho isso maravilhoso, gosto muito dos personagens juntos, eles têm uma química e uma dinâmica muito boa. Outra revelação dessa temporada foi Robin, porque ela teve mais tempo de tela. Ela teve uma aparição maior nessa temporada e mais chance de ser desenvolvida. A gente tem aí o interesse amoroso dela por Vicky,
que é vivida por Amy Beth McNulty, que saiu de Annie with an E quando ela foi escalada em Stranger Things, causou aquele rebuliço, mas que... Pouquíssimo tempo de tela, Exatamente, 30 segundos de tela. E não foi nada disso que a gente tava esperando e tá, foi isso, beleza. No primeiro episódio só, desde então a gente não tem mais menção a ela, nem a aparição agora, dela, né? até o momento. sabe o que vai vir no oitavo e no nono episódio. Mas eu acho que depois de todo o arco desenvolvido nessa primeira parte, colocar ela nos 2 últimos episódios só pra aparecer é uma coisa que é inviável. Eu acho que vai aparecer, mas só com um momento descontraído. Pra no ter final, depois que tudo já tiver acontecido, ela volte. Pra Robin ter um momento de... Sei lá, a Robin chama ela pra sair, alguma coisa do tipo assim, vai ser basicamente isso. A minha teoria é essa. Bom, a gente também tem bons momentos dela com Nancy. Elas meio que formam o time das meninas em algum momento e elas interagem muito e elas têm uma dinâmica muito boa de personagem assim. Robin tentando explicar pra Nancy, não, eu não tenho nada com o Steve, a gente é só amigo e tal. E elas se ajudando a entender o que é que tá acontecendo ali em Hawkins, o que foi que originou tudo aquilo. A gente tem uma parceria se formando aí, elas indo investigar lá no hospital psiquiátrico onde Victor Creel está internado, que a gente também vai falar sobre essa situação mais pra frente. E a gente tem também aí, como já mencionou na questão de Steve, a gente tem Dustin voltando aí pra ser a força motriz do grupo, a pessoa que entende mais sobre tudo, que desvenda as coisas. E ele até faz piada com isso, que ele faz, como é que eles tomam a iniciativa de fazer as coisas sem mim? Eles sabem que eles precisam da gente. Ô gente, eu vou ter que dar a palavra-chave toda vez, eu vou ter que ser a chave de tudo pra vocês poderem entender. A gente tem ele, acho que como o personagem que mais preservou a essência dele desde o início da série. Ele ainda está envolvido com RPG, ele ainda é assumidamente nerd, ele se incomoda com o distanciamento de Lucas. Ele desenvolve uma amizade com o Ed, que é o chefe do grupo de RPG dele, que é o personagem novo que entra aí nessa temporada. Ele segue sendo a pessoa mais atenta a tudo que acontece ali em Hawkins em questão do sobrenatural. E ele se preocupa muito com o Ed quando o Ed se envolve na questão dele com a polícia. E assim, Dustin é um personagem que acho que é unanimidade do fandom, ele é um dos mais queridos. Ele é uma pessoa que merece todo esse amor e carinho que o personagem recebe. E também, os pontos fortes também da amizade dele com o Steve acentuam ainda mais isso. Que o que o Spray, Farrah Fawcett e o Neil nada separa. A gente tem lá na segunda temporada que eu, a princípio, torcia assim pra que Dustin ficasse com o Max e não o Lucas. Mas era quando não fazia sentido pra mim, agora minha ideia disso mudou, até porque o relacionamento atual de Dustin é muito a cara dele. Ele com Suzy é a dinâmica perfeita também, que condiz muito com a personalidade dele. O que nessa temporada a gente também conhece mais sobre Suzy, né? Porque na terceira temporada que a gente tá vendo ele falar dela, mas a gente só viu o quê? Uma cena dela e é no isso. No final que ela chega só pra mostrar que ela realmente existe, porque todo mundo duvida que ela realmente exista e acha que Dustin tá só inventando. E aí a gente tem Ed, que é o novo personagem dessa temporada, ele é bem carismático. Ele vem aí como o líder do clube Hellfire, que é o clube de RPG. Logo no início da temporada a gente descobre que o pessoal de Hawkins está divulgando que RPG é uma forma de culto ao satanismo. Especificamente o RPG que eles jogam. Sim, e a gente tem o vislumbre disso e ele não tá nem aí. Ele taca o F pra tudo e ele segue fazendo o clube, tendo as sessões e jogando, e é isso. A gente também descobre que ele vende drogas. E que ele ignora muito do que todo mundo fala dele, ele caga pra todo mundo. Ele é um pária da sociedade, ele abraçou isso e ele vive a vida dele assim. E não liga pra nenhuma opinião, né? Ele acaba que é acusado das mortes que começam a acontecer em Hawkins, porque ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada, ele testemunhou e ele foi acusado de ser a única pessoa que estava perto quando a morte aconteceu. E, bom, a morte em questão é a morte de Chrissy, que é a primeira vítima. Ele estava com ela porque ela estava querendo comprar drogas, ele foi vender, e eu lamento até agora isso, porque as cenas que ele teve com Chrissy foram suficientes para eu querer eles como casal, e não vai acontecer mais, infelizmente. Depois disso, a gente tem
a perseguição em torno dele, não só da polícia, como também de Jason, que é do time de basquete, e ele é o capitão do time, e ele namorava com Chrissy, que era líder de torcida, aquele velho clássico, e ele acha que Ed matou ela, e ele vai atrás pra tentar fazer justiça com as próprias mãos. O que envolve muito de Lucas, porque como o Lucas faz parte do clube de basquete, ele fica entre querer ajudar o pessoal do clube de basquete, por querer a fama dele, e também não querer que Ed, Justin e Mike se suiam porque eles estão do clube de RPG. Exatamente. Ed acaba sendo uma grande surpresa aí de adição nessa temporada. Ele é um personagem que é muito fácil de gostar dele. Tudo bem, ele é o quê? Um personagem que joga Dungeons and Dragons, ele usa drogas, ele vende drogas e ele acredita na existência de Satanás. Uma pessoa normal. Mas enfim, também tem lá... Tirando a parte de vender drogas e... Acreditar em Satanás? Não, quem não acredita em Satanás? O cara existe. Não, mas ele é satanista. Ah, aí é diferente. Mas... Adorar e acreditar são diferentes. Mas é aquele personagem que... Mas enfim... É aquele negócio, né? Chrissy até tá lá, toda perturbada, e chega e fala, você tem alguma droga mais pesada? Ele, claro, vamos aí, é isso. E ainda assim ele tem o povo. Não é pela questão de personalidade, mas é pelo carisma do personagem, e é isso. E assim a gente tem o arco de Hawkins fechado, investigando o que é que tá acontecendo, o porquê das mortes, pra entender o que tá havendo e também pra livrar a cara de Ed, porque a polícia tá fechando o cerco em torno dele, quer descobrir, quer prender ele, que acha que foi ele que matou as pessoas, que todas morrem da mesma forma, e acreditam que seja um culto de adoração a Satanás. É bom que a gente vê também um pouco de como as coisas vazam para Hawkins. A gente via muito dos conflitos nas temporadas anteriores, mas ficava sempre fechado a quem entendia o que estava acontecendo ali. Agora a gente tem Hawkins se mobilizando, a gente vê a justificativa que eles usaram para dizer o que foi que aconteceu na Batalha de Starcourt na terceira temporada. Disseram que foi um incêndio que matou várias pessoas. A gente tem eles agora acreditando que tudo isso se trata de satanismo, então a população meio que recebe justificativas que não de fato justificam o que está acontecendo, é simplesmente um véu para que eles entendam de fato ou acreditem numa razão pela qual tudo aquilo ali vem acontecendo. Logo no início da temporada, nos episódios, eles dizem mesmo que Hawkins é a cidade que Satanás amaldiçoou, que ele vive, algo assim. Hawkins é aquela típica cidade pequenininha, onde todo dia anormal acontece e fica em torno disso, é cachorro latindo, criança chorando, caos imperando e todo mundo vivendo. É sobre isso. O oeste da Califórnia, ele segue as pessoas que se mudaram pra lá. A gente tem o Will, Joyce no início, tem Jonathan, um personagem novo também, Eleven no início também, e Mike, que vai pra lá pra visitar a Eleven no recesso, porque faz muito tempo, faz um ano que eles não se veem, eles estão se comunicando por carta. E a gente tem um pouco de Mike com Dustin e Lucas, ele mostrando o incômodo de como Lucas tem perseguido popularidade e deixado as amizades dele de lado. Junto com Dustin, ele tá no clube Hellfire, ele joga RPG ainda. E a gente vê que ele ainda tenta preservar um pouco daquilo que ele tinha antes, embora ele também esteja crescendo e priorizando o relacionamento com Eleven na medida que dá, porque como a gente já falou, relacionamento à distância é uma coisa difícil. E assim, a gente tem muito mais de Mike com o núcleo da Califórnia do que com o núcleo de Hawkins, porque no segundo episódio ele já vai pra Califórnia visitar Eleven. A gente tem o Will nessa temporada um tanto quanto mais escanteado em relação às outras. A gente tinha muita coisa centralizada nele nas temporadas passadas, quando tinha as questões do Demogorgon e do Devorador de Mundos, que ele foi a pessoa que teve contato direto com tudo isso primeiro, e ele foi perturbado por conta disso. E um pouco do que ele teve é um que a gente mostra agora o que ele passou, né? Nessa temporada a gente vê muito do que ele tava passando lá no mundo invertido, porque a gente tem um vislumbre do que acontece lá. O mundo invertido. A gente tem ele um pouco mais reduzido para que outros personagens tenham chance de crescer na história. A gente tem um vislumbre aí do que pode vir a ser a questão da sexualidade dele sendo explorada, nada tão explícita. Fica a interpretação do público até o momento, não sei se vai ser mais explícito futuramente, mas nesse momento a gente tem muito focado nisso, assim, subjetividade, no interesse que ele tem, se ele realmente sente amizade por Mike ou se ele sente algo mais.
que eu e Vitor compartilhamos a teoria de que o fato dele pintar quadros que ele nunca mostra pra ninguém tem a ver com isso, e que se isso vier a culminar na revelação vai ser através desses quadros que ele pinta, quando tudo vier à tona. E, bom, é um personagem que já sofreu muito, a gente sabe disso, e que acho que o destacamento dele de Hawkins pra Califórnia veio a calhar, porque a gente sabe muito bem que se o Will tivesse continuado em Hawkins, ele seria claramente uma das vítimas do Vecna. Isso já é incontestável. Ele ter sido escanteado não diminui a série, porque... Não diminui. Eu não acho que o Will é um personagem que o pessoal tem muito apreço por ele. Eu tô falando assim, questão de tempo de tela, porque era tudo muito sobre ele. Ele era a ligação do mundo invertido com o mundo real. É por isso que eu tô falando, que ele tá realmente mais diminuído, até porque todo o arco da Califórnia é o mais reduzido da temporada. Eles têm pouca coisa pra fazer, então fica aquela coisa mais reduzida, mais fechada ali. Como a gente tava dizendo, Mike foi visitar Eleven na Califórnia, foi com esse propósito, mas acabou que quando ele chegou lá, o relacionamento dos dois foi abalado por questões de mentira, por momentos diferentes que os dois estão passando, e eles não sabem como lidar com aquilo ali. Desconfiança, insegurança, tudo isso. E a gente tem Mike mais relacionado com o Will, Jonathan e com o amigo de Jonathan do que com Eleven propriamente dita, até porque ela também é destacada desse núcleo e vai pra outro muito rapidamente, então é isso. E também porque, sinceramente, Mike é um personagem que não importa pra a galera ter tanto tempo de tela assim, porque ele é muito insosso. Ele é definitivamente um personagem. Tá bom. Não, velho, mas eu prefiro muito mais ter mais tempo de tela de Mike do que de Will. Ah, não. Eu acho não. Acho o Mike muito sem graça, muito. muito chatinho. Aí a gente tem Jonathan, nessa temporada, enfrentando o problema de relacionamento dele com Nancy, porque ela quer ir pra faculdade com ele, quer que os dois cursem a faculdade juntos, e ele tá indo mais pela vontade dela do que pela vontade dele. Ele não quer abandonar a família, ele acha que o Will, Joyce e Eleven vão precisar dele. Mas ao mesmo tempo ele não quer que Nancy vá pra lá pra que ela tenha, segundo ele, o futuro meio que prejudicado por não estar na mesma faculdade que ela, por ser uma faculdade muito melhor do que a dele. Exatamente. Ou seja, acho que é a primeira vez que Jonathan tem um conflito sem que ele dependa de outros personagens. Ele sempre estava como coadjuvante em torno da história de outros. Ele sempre era o apoio de Nancy, o apoio de Will. Era sempre sobre outras pessoas. Ele nunca tinha uma questão só dele. Aqui a gente tem ele se libertando mais, ele vivendo mais, ele opina mais, ele tem o vício dele lá em drogas agora, que ele se junta com o amigo dele e fica fumando maconha quase que o tempo todo, o que dá muitas sequências cômicas em relação a ele e a esse amigo dele, que vem a ser Argyle, que é o amigo que Jonathan fez na Califórnia. Ele é tipo esse meme daqui, ó, que eu vou colocar aqui. Ô, rapaz! O que esse cara tá fazendo, meu? Ô, parceiro! O que tá fazendo aí dentro, parceiro? Cadê o cara, meu? E aí? Tem um dinossauro na coleira, velho. Como é que é? Tira o dinossauro da coleira, velho. Que é um personagem novo também, uma nova adição, que ele serve pra ser pra Jonathan o que Nancy não consegue ser nessa distância. Ele puxa Jonathan pra realidade, apesar dele parecer bem inconsequente, ele aconselha muito Jonathan. Ele fala quando o Jonathan tá agindo feito idiota. Tem até um momento que ele fala: me dá tanto trabalho e nem é minha namorada. Ele é esse ponto de equilíbrio ali pra Jonathan, e a dinâmica dos dois funciona muito bem também. E ele acaba também envolvido na trama porque ele vai ajudar o Will, Mike e Jonathan a encontrar Eleven depois que a casa é invadida. Tem um tiroteio lá porque o governo tá procurando Eleven e eles têm que escapar dali. Eles estavam sob custódia do pessoal lá do Projeto Nina, que inclusive foi totalmente uma coisa anticlimática, porque aquele tiroteio coloca você em ponta de cadeira pra querer saber o que vai acontecer, mas aí o ritmo quebra e segue o mesmo até o final, até o sexto episódio, porque eles param de aparecer depois do sexto episódio, que é onde eles encontram a possível localização de onde Eleven tá, pra onde ela foi levada, que é o único objetivo deles nessa temporada. Que deve daí do oitavo pro nono, é onde eles provavelmente vão aparecer, vai culminar, né? Todo mundo de se encontrar, né? Quer dizer,
Tirando a parte de Hopper e etc. Mas assim, é o arco, como a gente falou, mais escanteado de toda a temporada. Ele não tem muita coisa. Eu acho que ele é o que menos tem tempo de tela. E o tempo de tela que ele tem, às vezes você fica assim, tá, vamos aí, segue pra outra história que eu quero ver o que vai acontecer com fulano de tal. É isso mesmo. Mas enfim, a gente tem o arco em torno dos meninos. E a gente tem aí o arco da Rússia, que segue Joyce, Murray e Hopper. E personagem novo também. A gente tem aí uma coisa que todo mundo esperava que acontecesse, que é descobrir que Hopper ainda está vivo, que ele não morreu no que aconteceu lá na terceira temporada. A gente vê a sequência de fato, o que foi que aconteceu, que ele não estava lá quando Joyce olhou, que ele pulou para escapar da explosão do reator que tinha lá. E ele foi levado pelos russos quando ele estava tentando voltar para Joyce. Ele foi encontrado. Aí ele é levado para uma prisão onde ele é torturado, ele apanha, ele sofre, é botado para trabalhar forçadamente. Ele quase torna a perna. Ele sofre muito. Pra gente que é acostumado a ver Hopper chutando bundas, ele apanha mais do que tudo nessa temporada. E é uma coisa que me surpreende demais, né? A resistência que ele tem para superar todas essas torturas e ainda mais brigar com Eu acredito que é porque a motivação dele é voltar para as pessoas que ele ama. É o que mantém ele ali naquela... Mais ou menos, né? Porque, segundo o depoimento dele, quando ele tá conversando com o personagem novo que a gente tá falando aí, ele meio que já desistiu de tudo, né? Apesar de querer fugir da prisão, mas ele admite que ele precisa mais delas do que elas precisam dele. Então a motivação deles é Eleven e Joyce e o pessoal de Hawkins. Ele quer voltar pra lá. Tanto que ele se alia a um soldado meio que corrupto pro lado bom, porque tenta ajudar ele a escapar de lá pra encontrar Joyce, que é Antonov, que é a pessoa com quem ele tem dinâmica em cena, a pessoa com quem ele mais conversa em cena, porque até Joyce e Murray chegarem até ele foi quase que a temporada toda. Então, Antonov e ele partilham muito de vulnerabilidades, ele fala do que angustia ele, Antonov também, porque quando eles fazem lá o acordo pra tentar chegar a Hopper, Joyce vai levar o dinheiro para um piloto que vai buscar roupa e trazer para ela, mas eles acabam sendo traídos por esse piloto porque ele é ganancioso e tal. E tudo começa a dar errado, você fica logo nervoso porque nada dá certo nessa parte. E depois que eles são traídos, Antonov é descoberto, ele é colocado como prisioneiro também, ele não é mais guarda. Então ele e Hopper estão tendo que lutar juntos para saber como é que eles vão fazer para escapar dali. Antonov tem um filho, que ele quer voltar para esse filho e também não quer que o filho cresça achando que o pai dele foi um traidor da causa russa. Então ele tem essa vulnerabilidade também, e ele e Hopper meio que funcionam como o apoio um do outro nesse momento na prisão. Joyce é o que a gente sempre vê dela, a pessoa que persiste, a que nunca desiste, que vai atrás até as últimas consequências para recuperar as pessoas que ela ama. Ela foi assim com o Will e a gente vê ela sendo assim com o Hopper também. Ela vai levar o resgate para trazerem ele de volta para ela quando ela descobre que ele tá vivo. Com o apoio de Murray, que a gente conheceu ele na terceira temporada e nessa quarta agora se apegou demais a ele, Ele tem faixa preta mais em karatê. tempo de tela. Ele lutou com um garoto de 16 anos que é com certeza mais habilidoso do que o piloto, então ele desce a porrada em todo mundo. E ganhou uma vez. E ganhou. Então ele é um personagem que, sem ele, Joyce tava perdida. Porque é ele que faz, olha, acorda pra vida, isso aqui não é assim, a gente não pode se atrasar. Ele conhece muita coisa, né? Além de falar russo. Conhece muita coisa sobre tecnologia, como a gente viu na terceira temporada, só que agora ele colocando em prática. Então né? ele é uma excelente adição para esse arco, e ele é crucial para o desenvolvimento desse arco. E o arco da Rússia se encerra assim, a gente tem mais um vislumbre do porquê aquelas pessoas são mantidas naquela prisão, que é para elas servirem como oponentes para um Demogorgon que eles mantêm lá, para que esse Demogorgon fique cada vez melhor em combate, para eles meio que usarem ele como arma a favor da Rússia. Então é isso, a gente tem um confronto negócio psicótico antes de Hopper e Joyce se encontrarem, porque esse é o refresco que a gente recebe nessa primeira parte da temporada. É o único reencontro que acontece, que é o de Joyce com Hopper, que deixa a gente assim, ai meu Deus, finalmente, pelo menos isso. Mas eles terminam esse primeiro volume na Rússia, então pra mim ainda vai dar alguma merda ali. Eu tenho quase certeza que os 4 não vão sair de lá vivos, um deles pelo menos vai morrer. Eu acho que vai ser Antonov ou Murray, e eu espero profundamente que não seja Murray. Vai nada, vai ser o contrabandista, pô, que tá lá com eles também. Não, mas o contrabandista já devia ter morrido nessa. Então, eu tô falando por causa disso. Não, pra fazer a gente sentir, eu acho que vai ser Antonov. Não vai acontecer nada, não. Eu acho que vai ser Antonov, ele não vai conseguir voltar pra Mikhail, mas é isso.
Essa é a minha teoria, né? E Mas o melhor personagem da temporada pra mim é o Murray Louco. Pra mim é o melhor que tem. a gente vai fechar os 3 arcos nesse primeiro vídeo, porque se a gente fosse fazer Ia uma ficar análise bem completa maior ia do ficar que bem isso. maior. Pra vocês terem noção, o bruto da gente já tá com 40 minutos só falando dessa parte. Então a gente vai deixar pra falar sobre... Introdutória. A gente vai falar sobre essa parte de Eleven e do Projeto Nina no próximo vídeo. E também mais detalhes sobre o Vecna. Pra encerrar, a gente tem que falar aqui os pontos positivos desses arcos. A gente tem em Hawkins um bom aprofundamento dos personagens, uma boa introdução dos novos personagens, não tanto de Vicky, porque foi uma decepção. É isso, e a gente segue. A história é fluida, tem uma boa execução, não é aquele negócio que quebra ritmo. E é aquele tipo de série que você tá assistindo, os episódios tem 1 hora e pouco e a gente não sente nada. Quando a gente tem o ritmo desse arco quebrado é porque entra partes de arcos de outros Chato. lugares. Da Califórnia. Aí a gente parte. Mas aí, ele por si só, ele funciona ali muito bem fechado, muito bem realizado. O roteiro dele é bem desenvolvido, a gente tem amadurecimento na história e nos personagens, no arco de Hawkins. E os destaques certeiros que a gente tem, né? Que é em Max, em Dustin, Steve, em Nancy E Lucas? e Lucas. É isso. A gente tem esses pontos positivos em Hawkins. Pontos negativos, eu acho que a coisa mais gritante assim é a pouca participação de Erika, que é uma grande revelação da 3ª temporada, e aqui ela mal apareceu, mas nas poucas cenas em que ela apareceu, ela deu o nome dela, ela mostrou a que veio, ela tem mais aparição no final desse primeiro volume, mas ela tem umas pontinhas aqui e ali no começo, e é maravilhosa. Erika é sempre uma grata surpresa, uma adição maravilhosa, um alívio cômico incrível, e ela é até apontada como a pessoa em um dos memes lá do Instagram que é capaz de matar o Vecna só numa conversa, porque ela detona qualquer pessoa. Os pontos positivos da Califórnia, a gente tem a introdução de um bom personagem, que é Argyle, que ele vem aí pra dar suporte a Jonathan, então é sim um ponto positivo. Uma das poucas coisas que eles fizeram certo foi ter costurado Suzy no enredo da temporada, porque como ela fica isolada lá, eles simplesmente puxaram ela de uma forma que ela pudesse vir a ajudar eles também, e ela hackeia o computador lá pra descobrir a localização de onde Eleven tá. E a gente tem mais da família dela, que é o rolê mais aleatório dessa série. Os irmãos dela são pessoas extremamente loucas, parece que ela vive num hospício e a irmã dela acaba sendo o interesse amoroso de Argyle. Ele leva ela pra dar um tapa na pantera dentro da van. Ele é um FFM, é isso. É isso que ocorre. Exatamente, eles abrem lá a van e tá só o fumaceiro com Argyle e Eden, que é o nome dela, lá dentro. E assim, eu espero profundamente que eles sirvam mais sobre isso e que eles, quem sabe, consigam levar a Suzy pra Hawkins, pra ela ter uma participação mais ativa. Eu acho difícil, né? Porque o pai dela, do jeito que é regrado daquele jeito, pra eles conseguirem, foi uma tentativa de ludibriar ele e tal. Ele pode acabar meio que acusando que ela foi sequestrada, mas Eden foi com ela e é isso. Mas eu queria muito ter Suzy presencialmente com Dustin em algum momento na série. Se não for nessa temporada, que seja na outra. Os pontos negativos a gente já falou, são eixos menos desenvolvidos, falta carisma de Mike e de Will, que deveriam ser os protagonistas, então fica muito em torno dos secundários. A gente tem mais destaque de Jonathan e de Argyle. Já percebeu que toda temporada o Will tá sofrendo? Que carregam essa parte da série nas costas. E ele simplesmente é esquecido na parte final, né? Porque no episódio 7 não tem mais nada. Por isso que eu não acho ele sem sal. Mas eu tô falando do arco todo, né? Eu tô falando de Will. Victor, Sim. como vocês sabem, não gosta de Will. A Rússia, a gente tem boas sequências de ação, de luta. A gente tem bom desenvolvimento de personagens em questão de vulnerabilidade de Hopper e da introdução de Antonov. Eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor pra mim. Mas o problema do arco em si é que ele demora a engatar. Ele tem bastante tempo de tela até que a coisa realmente comece a pegar. É muita conversa pra poder chegar em um ápice. E quando ele tá nesse marasmo, ele começa a quebrar o ritmo dos outros arcos. Quando, por exemplo, quando o arco de Hawkins está decolando, aí para e vai mostrar ele. Aí vai dar aquela quebra de ritmo, até que ele realmente comece a se equiparar nos outros em questão de ação. Aí a Califórnia vai e quebra o ritmo. Exatamente, e a Califórnia tá aí só pra quebrar ritmo. Então essa é a nossa análise dessa primeira parte da temporada. E na primeira parte da nossa análise, porque a gente também dividiu a parte 1 em 2 partes. Porque é muita coisa, é muita história. Acho que você que assistiu também reconhece isso. É muita coisa acontecendo o tempo todo. Então a gente não poderia
desenvolver tudo num vídeo só. Então, pra otimizar o tempo, e não tão otimizado assim, porque esse vídeo vai ficar enorme, a gente já sabe disso, a gente cortou ele e vai falar sobre Eleven no próximo e dar o fechamento na temporada. Nessa primeira... Na temporada não, né? Porque Não, ainda vai sair É. o 8º e o 9º episódio, que vai ser só em dia 1 de julho. A gente vai dar um fechamento nessa parte. Isso. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo longo do jeito que ficou. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando por aí. Comenta a sua opinião, o que você espera dos próximos episódios que vão estar chegando por aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E é isso. Desde já a gente agradece. Não esqueça que também vai ter link aqui no card. Se você é novato no Noah, a gente vai deixar ele linkado no card e outros vídeos relacionados para você maratonar e conhecer mais sobre o nosso trabalho. Se você acompanha a gente há mais tempo, a gente te agradece por ter visto mais esse vídeo, por ter chegado até aqui, por estar sempre nos acompanhando. A gente espera que vocês voltem para mais, sendo novatos ou veteranos. A gente espera vocês na próxima e até lá, tchau!